Ribeirão Preto entrou em confinamento para tentar conter o avanço da Covid-19 e frear o risco de colapso no sistema de saúde. Serão 120 horas de lockdown total. Somente serviços considerados essenciais poderão abrir na cidade. O silêncio parecia ecoar pelo calçadão na região central de Ribeirão Preto. No primeiro dia de restrições mais severas, as principais vias ficaram vazias, com pouca movimentação de veículos e moradores. Barreiras foram criadas para fiscalizar o vai e vem de pessoas, como na Alameda Botafogo, ponto de ligação entre a região da Vila Tibério e o centro. O intuito inicial é apenas orientar motoristas a não circular, a não ser em casos previstos pelo decreto, como compra de medicamentos, socorro médico ou prestação de serviços permitidas. Nessas 120 horas de lockdown, supermercados, padarias, açougues e hortifrutis somente estão liberados para delivery. Neste estabelecimento da Zona Oeste, os pedidos não param de chegar. E o gerente ainda não sabe se vai conseguir atender a demanda. Nesse momento nós readequamos o dimensionamento do território para ser atendido, para poder realmente atender. Não adianta eu querer atender a cidade inteira e ter dificuldade na entrega disso, porque a logística é extremamente complicada para se fazer isso, né? E a separação é que é o maior complexo, porque normalmente o consumidor ele vem na loja, ele escolhe aquilo que ele quer, o que é importante para ele vê o preço. Quando a gente tem que escolher, nem sempre a contento do cliente, né? Apesar que lá no e-commerce ele designa qual a marca que ele quer, qual a embalagem que ele quer. Mas aí é nós que temos que separar, quer dizer, as pessoas têm que fazer isso manualmente. É bem diferente, é bem mais lento do que se fosse o próprio consumidor fazendo a sua compra. O transporte urbano também está suspenso. Ninguém num dos principais pontos de embarque e desembarque. Um cenário bem diferente daquele que já estávamos acostumados a acompanhar. Mesmo com a quarentena, 90 mil pessoas viajavam diariamente em veículos coletivos. Neste período, só será permitida a condução de passageiros por meio de táxis ou serviços contratados por aplicativo. Preocupação a mais para essas mulheres que trabalham com home care, cuidando de 30 idosos na cidade. Ambas temem que o uso dessa atividade de locomoção favoreça a disseminação do vírus. Os cuidadores não estavam pegando mais ônibus, estavam indo de Uber, alguns com carro próprio, chegavam em casa, tinham o protocolo de troca de roupa, troca de máscara, mas agora com a parada dos ônibus, a necessidade do Uber está aí. Então, assim, o que a gente está preocupado é que em 40 minutos, quantas pessoas vai passar por um Uber e a disseminação do vírus vai ser muito grande, entendeu? E essas pessoas vão direto para a casa de uma pessoa com alto risco. E com certeza ela vai precisar de uma internação. Acho que deveria ser pensado um meio de que esses profissionais chegassem ao local de trabalho sem que o risco de disseminação da contaminação aumentasse. Por exemplo, o transporte, a prefeitura podia ver algum meio de transporte que incluísse esses profissionais de saúde e que não precisasse fazer somente uso do Uber. As novas restrições vêm em um momento alarmante para a cidade. Há risco iminente da falta de leitos para pacientes com Covid-19 na rede pública e particular de saúde. Nesta quarta-feira, a taxa de ocupação de alas para cuidados intensivos está em 93,93%. Além disso, o município bateu recorde de mortes em um único só dia. 20 pessoas perderam a vida para a doença e já são quase 1.500 óbitos atestados. A situação está tão grave que mesmo aquele que tem um plano de saúde ou for uma pessoa rica, não vai ter leito para ser internado se essa pessoa ficar doente. Nós estamos cuidando da cidade toda, para não deixar ninguém para trás. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Sobre a suspensão temporária do transporte coletivo para quem trabalha nos serviços essenciais, como os profissionais da saúde, a Prefeitura informou que os funcionários da Secretaria da Saúde e também da Fundação Santa Lídia terão o valor gasto com locomoção reembolsados. Já os demais hospitais aí devem acertar com seus funcionários. O governo ainda garantiu que a ausência dos ônibus não causará qualquer prejuízo aos servidores. E para a gente falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar agora com o advogado Otton Castrecchini.
Otton, boa tarde para você. A Prefeitura pode acabar cometendo alguma ilegalidade na tentativa de cumprir, então, esse lockdown a todo custo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Lamentavelmente, o contexto em que nós vivemos no Brasil já é de uma constante ilegalidade. Nós estamos nos habituando a vivermos por decreto, governados por decretos de 5.570 prefeitos e 27 governadores. É importante fazer esse destaque para a população entender que, do ponto de vista constitucional, não é tudo que pode ser feito por decreto. Nós temos o princípio da legalidade, existem matérias que são reservadas só à lei. Inclusive, muitas medidas que têm sido tomadas agora sequer poderiam ser determinadas por lei. E aqui, para fazer um destaque para a população compreender melhor isso, o telespectador que nos assiste, vamos explicar qual que é a diferença entre lei e decreto. Ambos são normas jurídicas, não é? A lei ela passa por um trâmite legislativo, é debatida no Poder Legislativo e depois sancionada pelo chefe do Poder Executivo. E assim, ela pode criar direitos e obrigações. Já o decreto, ele é restrito aos limites da lei. Ele é uma norma jurídica que é editada pelo chefe do Poder Executivo, mas ele não pode criar obrigações, não pode restringir direitos. Isso está expresso na Constituição. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E no Brasil, a pretexto do combate à pandemia, as regras estão sendo rasgadas. As regras precisam ser seguidas em qualquer momento. Nós não podemos, como civilização, como sociedade, nos acostumarmos a vivermos por ordens arbitrárias, por decreto, absurdas. Vejamos o que já está acontecendo no país. Em Santa Catarina, por exemplo, já começa a haver notícia de violação de domicílio. Outro direito fundamental, a casa é asilo inviolável. E no último domingo, houve invasão de uma residência porque 10 pessoas estavam comemorando o aniversário, tiros de bala de borracha. No Pará, o governador do estado fez um decreto proibindo que pais separados façam a guarda compartilhada, isso interferindo em questões determinadas judicialmente. Ou seja, também no Rio Grande do Sul, outro exemplo, em que o governador está definindo o que é produto essencial, determinando que mercados tirem das prateleiras determinados tipos de produtos. Nós não podemos continuar vivendo dessa maneira. É fundamental que os órgãos competentes, os órgãos de controle, resguardem a população para que arbitrariedades não aconteçam. Otton, mas o Supremo Tribunal Federal deu, uma autonomia para os estados e municípios apertarem aí a quarentena, até fazer lockdown, né? Acontece que essa autonomia concedida aos estados e municípios é quanto à gestão da infraestrutura do sistema de saúde e também definição de medidas restritivas. Isso não foi esclarecido que deveria ser necessariamente por decreto, qual seria a extensão. O ideal é que, observando os parâmetros da Constituição Federal, como se está tratando de restrição de direitos, tudo isso tramitasse pelo Legislativo, justamente para que nós não vivamos um contexto de arbitrariedade em que, na base da canetada, ordens arbitrárias são criadas e, assim, nós fiquemos vulneráveis sob risco de, por exemplo, algum tipo de abordagem abusiva. Porque o que acontece nesse momento? Tudo tem sido enquadrado como crime de infração de medida sanitária. O que um governador, o que um prefeito definir como infração de medida sanitária pode ensejar, inclusive, o uso da força policial, como aconteceu nesse exemplo que eu citei em Santa Catarina. É importante que esse cenário, que esse estado de coisas no Brasil mude, justamente para que nós não vivamos o risco de uma convulsão social, de riscos. Como civilização, como sociedade, nós não podemos aceitar arbitrariedades porque os fins não justificam os meios. Regras existem, a Constituição existe, não é porque está acontecendo uma calamidade pública que a vigência da Constituição
está suspensa. Pelo contrário, a Constituição disciplina como as coisas devem funcionar, inclusive em estados de calamidade, em emergência de comoção de abrangência nacional. E pela Constituição é muito claro, restrição de direitos apenas sob estado de sítio decretado pelo presidente da República e aprovado pelo Congresso Nacional. Otton, rapidamente, por favor, esse momento que nós estamos vivendo pode ter consequências a longo prazo, na sua opinião? Pode ter consequências a longo prazo se nós nos acostumarmos com esse cenário de relativização do princípio da legalidade e das ordens vigentes. Nós não podemos nos acostumar, nos habituar a vivermos sob arbitrariedades. Sendo assim, é importante que haja um apelo às autoridades competentes para que tenham a responsabilidade na maneira de conduzir esse processo que nós estamos vivendo no momento. E assim, nós precisamos que os órgãos competentes ajam e principalmente as câmaras municipais fiscalizem a aplicação dessas medidas para que abusos não aconteçam. Obrigado, Otton, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Um abraço a você. Muito obrigado. Boa tarde. Até mais.